Júlia jamais imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Seu casamento de 10 anos com Daniel parecia uma rocha sólida, mas ela se sentia cada vez mais invisível e vazia ao lado do marido. Em um relacionamento que um dia fora repleto de paixão, risos e planos compartilhados, agora havia uma distância desconfortável entre eles. Daniel estava sempre absorto no trabalho, mergulhado em relatórios e e-mails até altas horas, e os momentos de companheirismo pareciam uma lembrança distante. Numa tarde, após uma discussão com Daniel sobre sua ausência, Júlia desceu até o saguão para buscar uma encomenda. Com as sacolas pesadas nas mãos e lutando para abrir a porta do apartamento, Marcos, o vizinho do andar de baixo, apareceu e se ofereceu para ajudar. Ele era charmoso, sempre atencioso e prestativo, e aquele gesto, que parecia trivial, trouxe uma sensação de conforto que ela não sentia há tempos. Júlia o agradeceu e eles trocaram algumas palavras. A gentileza e o sorriso fácil de Marcos a fizeram se sentir, por alguns minutos, realmente vista. Nos dias seguintes, começaram a se esbarrar com frequência. Ela percebia que seu coração acelerava ao ouvir os passos de Marcos pelo corredor ou a voz dele no elevador. As conversas casuais evoluíram para desabafos sinceros. Marcos, que também enfrentava dificuldades em seu relacionamento, parecia entender a frustração e a solidão que Júlia carregava. Ele ouvia cada palavra dela com atenção e oferecia palavras de consolo. A cada encontro, ela sentia que os muros de contenção entre eles se tornavam mais frágeis. O primeiro beijo aconteceu em uma noite que Daniel havia saído para uma viagem a trabalho. Júlia encontrou Marcos no corredor e ele, ao vê-la com uma expressão abatida, perguntou se ela estava bem. A carência e o desespero por afeto a levaram a aceitar o convite dele para subir até o apartamento dele. Conversaram por horas, rindo e desabafando. Naquela noite, o impulso foi irresistível. O beijo deles, uma mistura de desejo e necessidade, deu a Júlia uma sensação de vida que ela há muito não sentia. Aquele beijo foi apenas o começo. Em pouco tempo, os encontros entre eles se tornaram mais frequentes. Marcos sabia exatamente como deixá-la à vontade, como fazê-la sentir-se desejada e viva, algo que parecia ter desaparecido de sua vida com Daniel. Júlia mergulhou na relação com Marcos como quem busca uma tábua de salvação em um mar de solidão e insegurança. Cada encontro, cada toque, cada palavra trocada parecia apagar um pouco mais as decepções de seu casamento. A adrenalina do segredo, a sensação de estar vivendo algo proibido, apenas aumentavam a intensidade do que sentia por ele. No entanto, nos dias que se seguiam aos encontros, Júlia era atormentada pela culpa. Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas também se justificava, lembrando de como Daniel havia se afastado dela, como parecia mais interessado em seu trabalho do que em seu casamento. A solidão que sentia ao lado do marido parecia, para ela, uma razão suficiente para seus encontros com Marcos. Ainda assim, a culpa se infiltrava em seus pensamentos, e ela tentava se convencer de que estava apenas buscando a felicidade que Daniel lhe negava. Conforme o caso com Marcos avançava, Daniel começou a perceber mudanças em Júlia. Ela estava mais distante, mais evasiva, e os momentos de silêncio entre eles se tornaram cada vez mais prolongados. Ele tentou conversar algumas vezes, mas Júlia sempre evitava o contato, temendo que ele pudesse perceber algo. Ao mesmo tempo, sua relação com Marcos se intensificava, e ela vivia uma vida dupla, dividida entre o desejo que sentia por Marcos e o peso da culpa que crescia dia após dia. Um dia, Marcos sugeriu que ela deixasse Daniel. Ele falava com uma confiança que a fazia acreditar na possibilidade de um futuro com ele. Júlia hesitava, ela não conseguia abandonar o marido de maneira tão simples. A ideia de uma nova vida ao lado de Marcos a tentava, mas também a apavorava. Pensar em romper com Daniel era doloroso e complexo, pois, apesar de tudo, ele havia sido o homem com quem ela compartilhara tantos anos de vida. No entanto, as palavras de Marcos plantaram uma semente de dúvida em sua mente, e ela passou a considerar seriamente a ideia de um recomeço ao lado dele. Mas, ao mesmo tempo em que Marcos a pressionava, começou a se afastar. As mensagens que antes eram repletas de paixão tornaram-se frias e breves. Ele inventava desculpas para não se encontrarem, e Júlia, angustiada, começou a perceber que algo estava errado. Em um dos poucos encontros que tiveram, Marcos esqueceu o celular no apartamento dela, e Júlia, com a curiosidade corroendo-a, decidiu olhar as mensagens. O que encontrou a deixou em pedaços. Marcos trocava mensagens com outras mulheres, algumas delas casadas, e Júlia percebeu que ela nunca havia sido especial para ele. Era apenas mais uma conquista, um entretenimento em sua vida. A revelação foi como um golpe, e Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo pelo que ela havia arriscado sua vida, seu casamento, sua dignidade, desmoronava em segundos.
Marcos não era o homem que ela acreditava, ele era apenas um sedutor oportunista que se aproveitará de sua carência. Devastada, Júlia foi consumida pelo desespero. Os dias que se seguiram foram um tormento, e ela tentava esconder o sofrimento, mas Daniel notou a mudança em seu comportamento. Ele finalmente a confrontou, exigindo respostas. Incapaz de suportar o peso da culpa, Júlia confessou a traição, deixando o marido arrasado. O olhar de decepção e tristeza no rosto de Daniel foi a confirmação de que tudo estava perdido. Ele saiu de casa naquela noite, deixando-a sozinha com o peso de suas escolhas. Nos dias que se seguiram à partida de Daniel, a casa se tornou um lugar sombrio, repleto de silêncios e lembranças dolorosas. Júlia andava pelos cômodos como uma sombra, cada detalhe lembrando-a do que havia perdido. Sentia-se uma estranha em sua própria vida, uma pessoa que não reconhecia. Os espaços que antes eram cheios de risos e amor agora pareciam frios, vazios, sufocantes. Cada objeto, cada móvel, era uma lembrança do lar que ela havia destruído. Júlia começou a isolar-se. Evitava encontrar amigos e vizinhos, temendo os olhares de julgamento que acreditava ver em cada pessoa que cruzava seu caminho. Ela se refugiava em casa, mergulhada em arrependimento e solidão, e cada dia parecia mais difícil do que o anterior. As memórias de Daniel, das promessas e dos momentos compartilhados, eram agora lembranças que a atormentavam. Ela tentava lembrar dos momentos felizes, mas cada imagem vinha acompanhada de uma sensação de perda irreparável. Os meses passavam, mas a dor e o arrependimento não diminuíam. Júlia compreendia agora o que havia perdido e entendia que jamais recuperaria o que havia destruído. Tentou buscar apoio em amigos, mas muitos deles também se afastaram ao saber da traição. Ela era agora uma mulher solitária, marcada pelo erro que cometera, incapaz de reconstruir a vida que destruíra com suas próprias mãos. Enquanto isso, Daniel seguiu em frente. Ele conseguiu reerguer-se, encontrar uma nova vida, longe da dor que Júlia havia causado. A última vez que ela o viu, ele estava acompanhado, com um semblante de tranquilidade que Júlia sabia que nunca mais encontraria. Sozinha, arrependida e consumida pelo erro, Júlia passou a viver uma vida sem cor, apenas sobrevivendo dia após dia.